Olá, eu sou o professor Givanildo e na nossa aula de hoje nós vamos estar falando sobre números compostos, números primos, MMC e MDC. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o conjunto dos números naturais. Então vamos recordar. O conjunto numérico dos números naturais é formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, né? Ao infinito. Então, por exemplo, eu quero saber quem são os múltiplos de 2. O que eu tenho que começar a fazer? Multiplicar o 2 por 0. Olha lá, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Isso aqui vale demonstrar uma coisa muito importante, né, que a gente precisa entender disso aqui. Quando você está fazendo, na verdade, o produto dos múltiplos de um número, né, a gente está multiplicando 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Na verdade, se você poderia começar a contar a partir do seguinte, a partir do zero, por quê? Porque o menor múltiplo de qualquer número, vou frisar, o menor múltiplo de qualquer número é o zero. Então, a partir do zero, o primeiro múltiplo não nulo é o próprio número, então 2. E todos os outros que vão ser gerados vai crescendo a partir dele, então de 2 em 2. Então você está em 2, o próximo é 4. Também pode entender assim, como a gente falou que multiplicação representa a soma, 4. Aí você bota mais 2, vai ser quanto? 6, 8, e assim vai, 10. O número que vai acontecendo com o número? O número está crescendo, já que eu quero os múltiplos de 2, a partir do zero, esse número vai pulando de 2 em 2. Então, tendo essa definição, eu consigo resolver de maneira mais objetiva. Mas também você pode fazer multiplicando. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E assim vai. Mas eu quero que você tenha essa ideia de que o número vai crescendo, certo? A partir do número que você fixou. Isso aqui é como se fosse o resultado da tabuada de 2. E quem são os múltiplos de 3? Bom, os múltiplos de 3 seria 0, 3, a mesma coisa, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Tá vendo? Ele vai crescendo também de 3 em 3. Bom, e aí a gente vai definir então o que é número composto, o que é MMC e o que é MDC agora. Bom, o que é um número composto? O número composto a gente pode entender da seguinte maneira. Lembra que eu fiz aqui 2 vezes 3, que dá 6? Todo número formado a partir de uma multiplicação, esse número vai ser composto. Então, todos os múltiplos de 2, exceto no caso o próprio 2, e a gente vai entender o porquê, esse número, o 2 no caso não vai ser composto. Mas toda a multiplicação que foi gerada a partir dele, todos eles são compostos. 4, 6, 8, 10, 12, 14, a mesma coisa por 3. No caso 3 não vai ser composto, mas todos que foram gerados a partir dele, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Então, aí você vai falar assim, então todos os números que forem gerados a partir do 4, todos vão ser composto, exceto o 4? Não, o 4 é composto. Nesse caso, o 4 também é composto. E a gente vai entender agora o porquê. Bom, então com essa definição que a gente tem é o seguinte. Toda vez que eu multiplicar um número e multiplicar por outro, o número gerado vai ser composto, porque ele é o resultado de uma multiplicação. Então esse número aqui é chamado de composto. Ele foi gerado a partir de uma multiplicação e com detalhe, essa multiplicação diferente de 1, ou seja, você pode obter o 6 de várias formas, né? Se eu fosse te pedir para você escrever 6, você pode falar que 6, como a gente viu, é 2 vezes 3. 6 é 6 vezes 1. Nesse caso, a gente não considera um número, o próprio número multiplicado por 1. Isso aqui, ó, a gente não considera, porque nessa questão, se você for fazer isso aqui, qualquer número pode ser composto.
Se você pegar um número e multiplicar o seu valor, né, por 1, vai dar o próprio número. Qualquer coisa multiplicada por 1 ela mesma. Então, nessas condições, qualquer número vai ser composto. Então, não vai existir o contrário do número composto, que no caso seria o número primo. Então, essa notação de que um número, o valor do próprio número multiplicado por 1, o torna composto. A gente vai desconsiderar essa ideia aqui. Então, na verdade, o que vai ser válido para a gente para definir se o número é composto, né, com essa ideia de multiplicação, é que o número composto é o número gerado do produto entre dois outros números. E agora sim a gente vai conseguir definir o que é número primo. Eu vou perguntar, já que a gente tem a ideia de que um número é composto quando eu consigo transformar ele numa multiplicação entre dois números, aí eu pergunto, dá para transformar 3 numa multiplicação sem ser 3 vezes 1? Porque lembra, não pode o próprio número por 1, porque dá o próprio número. Então essa ideia aqui não define composto. Você consegue? Não é possível escrever 3 em forma de produto, lembrando, de números naturais. A mesma coisa acontece com 2. Não é possível escrever o 2 como produto de dois números naturais que não seja de 2 vezes 1. Então, quando isso acontece, esses números são chamados de primo. Então, como a gente é incapaz de escrever esses números em forma de produto, né, de dois números, eles vão ser chamados de primo. Com isso eu já consigo definir de que todo número composto pode ser transformado em produto de fatores primos. Isso é chamado também de decomposição de um número em fatores primos. Então, se você tem 6, você pode chamar 6 de 2 vezes 3. Ok? Então, 6 você pode chamar de 2 vezes 3. Aqui você está decompondo o número em fator primo. Né? O 6 se transforma em 2 vezes 3. Bom, a ideia é a gente ter um processo que faça isso de uma maneira mais razoável. Por exemplo, eu quero decompor 12 em fatores primos. Aí você vai fazer 12, pode ser transformado em 2, 6 vezes 2, vamos colocar assim. Realmente, mas isso aqui não é fator primo, a gente acabou de ver que aqui, ó, o 6 é composto. Então você precisaria fazer o quê? 12 teria que transformar, a gente já sabe que 6 aqui, na verdade é 2 vezes 3, então você teria 2 vezes 3 vezes 2. Então, ó, tá vendo lá? Você demonstrou, você tornou esse cara aqui agora todo em fator primo. Aí, professor, mas também em 12 eu poderia ter escrito de outra forma. Eu poderia ter escrito que 12 é 3 vezes 4. Vai dar do mesmo. 4 não é número primo. 4 é composto. E a gente vai ver agora por quê. Então você pode transformar em, olha lá, 3, 4 você pode chamar de 2 vezes 2. Aí sim, eu decompus tudo em fatores primos. Então, como é que eu sei que o número é primo? Né? Bom, vamos lá. Para você saber que o número é primo de uma maneira, trocando em miúdo, para ficar mais fácil, mais acessível a gente entender isso, lembra que a gente falou que o número primo não pode ser transformado em produto, né, em uma multiplicação, né, de dois números que não seja o próprio número por 1. Né? Então, isso determinaria que o número é primo, e composto sempre pode ser transformado em produto de fatores primos, que a gente acabou de ver agora. Bom, então para ficar mais fácil a gente entender isso, é só a gente gravar o seguinte. Um número composto é aquele que vai possuir mais de 2 divisores além do 1, porque o 1 é divisor universal de todo mundo. Então, por exemplo, a gente acabou de ver isso aqui. Se 6 é igual a 2 vezes 3, isso significa que se você pegar 6 e dividir por 2, o resultado dá exato, dá 3. Se você pegar 6 e dividir por 3, vai dar 2, o resultado também dá exato. E ele tem mais o divisor, que é 1. Lógico, né? O divisor é 1 universal, ele é divisor 1 é divisor universal, ele divide todo mundo. Então, no caso daria 6. Qualquer número é divisível por 1, e qualquer divisão por 1 dá o próprio número, ok? E o maior divisor, agora tem um detalhe, quando a gente está falando de divisor, qual é o maior divisor de um número?
O próprio número, porque o próprio número se divide por ele mesmo. Qualquer número, qualquer coisa se dividida por si mesmo dá 1. Então o menor divisor de um número é 1 e o maior divisor é o próprio número. Então se eu perguntasse quem são os divisores de 6, quem seria? O 1, começa pelo menor, depois o 2, o 3, o próprio 6. Lembrando que o maior divisor de qualquer número é o próprio número e o menor divisor é 1. Então olha aqui, esse cara possui na verdade 4 divisores. Então toda vez que você pode obter mais de um divisores, né, tirando um 1. Então tem mais de 2 divisores, esse número vai ser composto. Se tiver 2 ou mais, né, 2 ou mais divisores, esse cara vai ser composto. Agora, se esse número, se o número que você está pesquisando, ele só vai se dividir por 1, que é óbvio, que é a divisão universal, a gente não considera, ou se divide por ele mesmo, ou seja, o menor divisor é 1 e o maior divisor, ou o único divisor que ele vai ter é o próprio número, que é o maior, né? Esse número é chamado de primo. Então, por exemplo, o 3. Quem é o divisor de 3? 3 só se divide por 1, que a gente nem considera, e só se divide pelo próprio 3, ou seja, o número só se divide por ele mesmo. Quando isso acontecer, esse número é chamado de primo. Não existe nenhum outro divisor que não seja esses dois divisores dele, o 1 e o próprio número. Então, quando isso acontece, esse número é chamado de primo. Por isso que, então, os números primos, a gente agora vai colocar aqui. Vamos ver quem é primo. 1 não é primo nem composto, ele fica neutro nessa questão. Mas 2 é primo. E com detalhe, lembra que a gente falou que a partir do 2, todo número que é gerado é composto? Então o único número primo par é o 2. Depois do 2 não tem mais nenhum número par que seja primo. Aí alguém vai ter a ideia, então quer dizer que todo número primo vai ser ímpar? Não, nem todo número ímpar é primo. Todo número primo, depois do 2, ou maior do que 2, é ímpar, mas não significa que todos os ímpares são primos. Eu vou dar um exemplo, ó. 9. Vamos pegar o exemplo de 9. 9 é ímpar e vamos ver se 9 é. Vamos ver quantos números divide 9. Ah lá. Quem é que divide 9? 3, 9. Opa, já apareceu dois divisores. O 3, que é antes do 9, que é o próprio número. E na verdade a gente ainda teria 1. Lembra que 1 é divisão universal. Então, esse cara aqui seria composto. Ele é ímpar e não é primo, é composto. Então agora vamos aos números primos. O número que só se divide por 1 e por ele mesmo. 2, o 5, depois o 7, ok? Aí vai perguntar, ué, peraí professor, por que o 6 não? Porque 6 se divide por 1, se divide por 2, se divide por 3. A gente não precisava nem ter visto isso porque está aqui. Já tá, e se divide por 6. Aí vai falar, professor, por que você pulou? Por que você não pegou o 3? Sim, tem que pegar o 3, ó. Não pode esquecer. O 3 só se divide por ele mesmo, a gente já tinha visto. Depois o 4. Por que não pegou o 4? O 4, não pegar um 4, no caso não pegar um 3 é um erro, mas não pegar o 4 não é. Por quê? Porque 4 se divide por 1, se divide por 2 e se divide por 4. Lembra que para ser primo só poderia ter dois divisores, um 1 o próprio número. O 5 é primo? Sim. O 5 se divide apenas por 1 e por 5. O 6 é primo? Não, acabamos de ver que o 6 não é primo. O 7 é primo? Sim. O 7 só se divide por 1 e por 7. O 8 é primo? 8 não. Por quê? Porque o 8 se divide por 1, por 2, por 4 e por 8. E um detalhe, é só você lembrar, se você lembrar na multiplicação, e lembra que o 8 é par, nenhum dos pares agora vai ser primo. Né? Não vou nem perder meu tempo em falar de número par. A gente agora vai seguir a sequência de números ímpares. Né? E aí a gente vai definir isso. Então, ó, o próximo seria quem? 9. Ok? O 9, ele não é primo. Por que ele não é primo? Porque a gente acabou de ver, né, quantos divisores ele tem. E você também poderia pensar da seguinte maneira: toda vez que eu tiver um número que
e eu posso achar ele numa multiplicação, e por isso que é importante saber tabuada. Você conhecer a tabuada, você vai saber, por exemplo, a tabuada de 3, a tabuada de 4, a tabuada de 5. Você sabe todas as tabuadas, você vai ver quando o número der lá, se ele está na tabuada. Que se ele estiver na tabuada, né, como produto de uma tabuada, ele não vai ser primo, ele vai ser composto. Então, vou pegar como exemplo. Quem é o próximo? O 9 não é, depois do 9 é 11. O 11 é primo? O 11 é primo, porque na tabuada só tem 11 vezes 1, ou 1 vezes 11 para dar 11. Ou seja, 11 só se divide por 1 e por ele mesmo. Então você pode pegar esse exemplo de multiplicação também, se achar que fica mais fácil. 11. A única tabuada que você conhece é 1 vezes 11. Ou seja, se é 1 vezes 11, significa que 11 só se divide por 1. E 11 só se divide por ele mesmo. No caso daria 11 e aqui daria 1. Então essa é a ideia. Também pode pegar assim. O próximo número ímpar, né? 11, o próximo seria quanto? 13. Lembra que por que eu não estou pegando os pares? Porque o único número primo, par, é 2. O resto, todos os pares que tiverem aqui, não vai ser primo. Então, 13. 13, sim, 13 é primo, porque 13 só se divide por 1 ou por ele mesmo. O que significa que 13, o único produto que você consegue obter com 13 seria quem? 1 vezes 3. Depois o próximo número, 15. 15 é primo? Não, 15 não é primo. E a gente vai provar agora por quê. É só você lembrar na tabuada, 15 tem na tabuada, tem 3 vezes 5, que dá 15, ou 5 vezes 3, que dá 15. Por isso que é importante saber a tabuada. Então se você encontrou um valor que não tem na tabuada lá como resultado de uma multiplicação, né, então esse cara já deixou de ser primo. Então, ó, lembra que 15, como a gente acabou de ver, é 3 vezes 5. Isso significa que 15 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. E 15 dividido por 5 dá 3. Também teria 15 dividido por 1, que dá 15. E ainda poderia colocar o próprio número 15 dividido por 15, que dá 1. Ou seja, teria 1, 2, 3, 4 divisores. Então, também pode pegar essa regra assim que fica mais fácil. Ou você acha os divisores ou você pensa na multiplicação. Então, o próximo seria 17. 17. No 16, lembra que a gente não está pegando os pares. 17 é primo? Sim. 17 é primo. 17 só tem um 1 e o 17. O 19 é primo? 19 é primo? Sim, nesse caso o 19 é primo. Depois do 19, o próximo número primo quem é? 21. 21 é primo? Cuidado, porque você pegou aqui a sequência. Pera aí, professor. Toda vez que eu acrescentei 2, ó, aconteceu dele ser primo. Ó. Mais 2 é primo. 13 é primo. 15 é primo? Não. Lembra que a gente acabou de ver que 15 não é primo. 15 não faz parte. Viu? Então não segue sequência nenhuma. Isso aqui não tem uma sequência óbvia. O 15 não é primo. Depois pula para o 17. Aí sim, volta a ser 2 de novo. Aí você vai falar, então o próximo é 21. É para provar isso aqui, ó. 21 também não vai ser primo. Ué, por que 21 não vai ser primo? É só lembrar na tabuada, 3 vezes 7, 21. Você consegue formar 21 através do produto? Sim, 3 vezes 7. Então, se você já sabe que 3 vezes 7 é 21, significa que 3 é divisor de 21 e 7 é divisor de 21. E ainda tem o próprio 21, que é o maior, e ainda tem o 1, que é o menor divisor de qualquer número. Então, pegou essa dica aqui, não vai tentar pensar que vai seguir regra aqui, que você não vai conseguir seguir regra. Então 19. Depois o próximo número primo aqui, por incrível que pareça, é o 23. Depois é o 29. E assim vai. Então números primos são números que se dividem apenas por 1 e por ele mesmo. Então essa aqui é a ordem. E agora a gente vai voltar para um esquema prático de decomposição de números em fatores primos, que isso é muito importante até para a gente calcular o MMC e o MDC. Como é que eu faço de forma prática
para decompor um número em fatores primos? A gente vai dividi-lo pela sucessão de números primos possíveis a contar do menor número primo. Então, por exemplo, eu quero decompor 12 em fatores primos. Então, o que eu tenho que fazer? A gente vai pegar o 12 e vamos fazer divisões sucessivas. Qual é o menor número primo que divide ele? Como ele é um número par, ele se divide por 2. Então, só vou dividir por 2 quando o número for par. Já vai ficando a dica aí. Se o número não for par, já não é 2. Então, 12 dividido por 2 dá 6. Próximo número que vai dividir. O 6 é resultado e continua sendo par. Então, eu vou fazer por 2 de novo. 6 dividido por 2, 3. 3 é primo, só se divide por ele mesmo. Olha lá. 3 dividido por 3, 1. Pronto. Aqui está, ó, a decomposição do número 12 em fator primo. Então, 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. Ok? Então, tá bem fácil aí. Tá bem fácil. Aqui também dá para saber quem são e quantos são os divisores, né? Lembrando que quando você escreve um número 12, 2 vezes 2 vezes 3, na verdade, o que você pode fazer? Você pode escrever isso aqui, ó. Como isso aqui são produtos de números iguais, você pode escrever isso aqui como potência. Então, seria 2 ao quadrado vezes 3. E aí eu posso escrever como 3 elevado a 1, porque qualquer número para ele não ser 1, ele tem que estar elevado a 1. Porque se você tem 3 aqui e fala que está elevado a 0, dá 1. Não estou indicando. Qualquer número em forma de potência está elevado a 1. Qualquer número. 20, pode escrever como 20 elevado a 1, que continua sendo 20. Então, feita essa ressalva, vamos supor que eu quero saber quantos divisores esse número tem. Bom, eu vou mostrar dois esquemas. Esses esquemas de tentativa, se eu perguntar quantos divisores ele tem, né, quantos divisores, quantas combinações você pode fazer aqui para obter um divisor dele, isso aqui vai ser fácil, né? Você vai colocar da seguinte maneira. Vamos combinar. Eu posso fazer que é 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0, porque eu posso colocar o expoente 0. Se você fizer isso, vai ficar 3 elevado, aqui vai dar 1, vai dar 1. Então, 1 é divisor. Próxima combinação que eu posso fazer, eu vou aumentar o expoente. Lembrando que o expoente do 2 eu só posso aumentar até 2. E o expoente do 3 eu posso aumentar até 3 nessa perspectiva. Então, agora eu vou fazer 2, 0 vezes 3 elevado a 0. Aqui, ó, aliás, elevado a 1. Aqui vai dar 2, 2 vezes 1, 2. Então, 2 é divisor. Vou aumentar agora o grau do expoente. 2 elevado a 2, que é o máximo que ele pode chegar nessa condição. 3 elevado a 0. Aqui vai dar 4 vezes 1, que dá 4. Então, eu já achei que 2, 1, 2 e 4 divide. São só esses divisores? Não, agora eu vou fazer a mesma coisa lá. Vamos fazer todas as combinações possíveis, como a gente tinha falado. Então aqui, ó, agora eu vou botar 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 1. Vai dar 1, vai dar 3. Então isso aqui vai dar quanto? Vai dar 3. Então 3 também é divisor. Todas as combinações que eu puder. Vou fazer agora aqui 2. Lembra que o 3 só pode ir até 1. Então 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. O 3 elevado a 0 eu já fiz todos. Agora eu vou fazer o 3 elevado a 1. Então vai ter 2 vezes 3, que dá 6. 6 também é divisor. E por fim vai ter 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. Isso aqui vai ser 4 vezes 3, dá 12. Ou seja, todos os divisores, né? Se eu consigo achar os múltiplos, eu consigo achar os divisores. Todos os divisores de 12 seria 1, 2 na ordem, 3, 4, 6 e 12. Esse é o mecanismo de achar. Existe um outro mecanismo melhor, que é esse aqui da decomposição. Como é que a gente acha os divisores? Vou achar de outra maneira, só aqui para mostrar para vocês. Por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Como é que eu acho os divisores? Eu vou fixar aqui 1
e vou multiplicar por todos esses produtos até esgotar os números que tiverem aqui. Então, por exemplo, 2 vezes 1, 2. Não tem mais ninguém, certo? Passo para o próximo número. Nesse caso do número de baixo vai ter esse aqui e vai ter esse aqui, certo? Só que 2 vezes 1 já foi, não preciso colocar. 2 vezes 2, 4. Esgotou, agora eu vou para o próximo. O próximo vai multiplicar todo mundo, olha lá. 2 vezes, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 4, 12. Olha lá. Obtive também todos os números através desse dispositivo aqui. Então aí só para a gente relembrar. Como é que se transforma um número em decomposição de fatores primos? Por exemplo, se fosse 32, não, vamos pegar um número aqui. 36, quero decompor no fator primo. Vou pegar pelo menor número primo, 2, que é par. Então, 36 dividido por 2 vai dar 18. Por 2 dá 9. Por 9 dá 3. Por 3 dá 3, que vai dar 1. Então você tem aqui, ó, 36 decomposto em fator primo é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 36 decomposto em fator primo, posso escrever como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tem um método prático? Tem. Você também poderia fazer aqui, ó. 36, se preferir, pode fazer assim. 36 é 4 vezes 9. Só que isso não está em número primo. Só que 4 você pode transformar em 2 vezes 2. E 9 você pode transformar em 3 vezes 3. Também é um método, um recurso que a gente pode utilizar. Então aprendemos a transformar os números em fatores primos, né? O número composto em fatores primos. Já sabemos como achar os seus divisores. E um detalhe, se eu perguntasse quantos são os divisores, como foi aqui no caso deu quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quisesse saber a quantidade, não quem são eles, lembra que 12 é 2 elevado ao quadrado, 3 elevado a 1. Lembra que os expoentes que eu posso colocar aqui para fazer isso é de 0 ao maior expoente, que é 2. E os expoentes que eu posso colocar aqui é quanto? É de 0 a 1, que é o maior expoente. Então, como eu quero saber, aqui tem 3 elementos e aqui tem 2. Quando eu quiser saber quantos são, sem precisar demonstrar, para saber quantos divisores ele vai ter, é só multiplicar 3 vezes 2, 6, que são todas as combinações possíveis. A mesma coisa acontece aqui com 36. Se eu perguntar quantos divisores tem, é só você lembrar, ó, 36 é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. É só você pensar, quais os expoentes que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar de 0 a 2, então eu posso colocar 3 expoentes aqui. Certo? 0, 1 e 2. A mesma coisa aqui. Como pode começar do 0, eu posso colocar 3 expoentes. Então 3 vezes 3 é 9. Então esse cara tem 9 divisores. Vamos provar que ele tem 9 divisores? Vamos lá. Só para a gente provar aqui e a gente fecha essa parte. Quem é que divide? 1 divide por 2. Divide por 3. Divide por 4. Por 5 não. Por 6 divide. Lembra que 6 vezes 6, 36. Por 7 não. Por 8 não. Por 9, 9 divide, porque se divide por 4, lembra que é 4 vezes 9, 36. Por 10 não. Por 11 não. Por 12 divide, que é 12 vezes 3. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Divide por 18. Divide. 36 se divide por 18. O dobro de 18 é 36. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O próximo é o próprio 36. Então 9. Essa maneira de achar. A outra maneira é usar aquele recurso. A gente vai dividir por 2. Vai dar 18 por 2 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então você teria aqui, para achar os divisores, 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Agora eu quero achar quem eles são. Ok? Então a gente vai fixar. Primeiro 2, 0 com 3, 0. E aí você vai achar 1 vai dar 1. 1 com 1 dá 1.
Depois vai fazer 2 elevado a 1, com 3 elevado a 0, todas as combinações. Então, vai dar 2. Depois vai fazer 2, lembrando que ele só pode chegar ao máximo é 2, 3 elevado a 0. Então, quando você faz isso aqui, deu 4. Agora o próximo. Agora você vai aumentar um expoente do 3. Então, você vai ter 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 1. Então, 2 aqui vai dar 3. Depois você vai ter 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. Com 3, 6. Depois você vai ter 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. Então você vai ter aqui 4, 12. E agora sim, vai subir o último nível do 3. Então você vai ter 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 2. 3 vai dar 9. Opa. Isso mesmo, 3 elevado a 1. Vai fixar. Isso. É isso mesmo. Quadrado vai dar 9. Depois 2 elevado a 0 não, agora vai subir. Quem sobe é o 2. E fixa o 3 elevado ao quadrado. Então agora vai dar aqui 2, né, vai dar 18. E por fim, 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado, que a gente viu que é o próprio número, que é onde a gente começou. Isso aqui vai dar 36. Então, essa é uma maneira de você visualizar. Só que eu acho essa maneira demorada. Tem um outro recurso. Qual é o outro recurso? Lembra que a gente pegou aqui, ó, esse esquema? E a gente pode fazer da seguinte maneira, se quiser sair mais rápido. Isso é para saber quais eles são. Quantos são é só acrescentar lá uma unidade no expoente. Por exemplo, se está 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Se eu quero saber quantos são, é só fazer 2 mais 1 vezes o outro expoente. 2 mais 1. Isso aqui vai dar 3 vezes 3. Eu já sei que tem 9 divisores. Mas no caso aqui eu não quero saber quantos que são. Eu quero saber quem eles são. Então, aqui está identificando que é 1, 2, 4, 3, 6, 12. Está fora de ordem, mas depois a gente acerta. Então agora eu vou fazer com esse aqui, ó. Pegando o mesmo esquema. E a gente vai fazer o seguinte. Pega aqui, fixa 1 aqui. E agora eu vou multiplicar por todos da sequência da segunda coluna. Então 2 vezes 1, 2. Não tem mais ninguém para multiplicar. Se ele foi gerado a partir, se 2 foi gerado a partir dele, então eu vou para o próximo. O próximo já vai ter 2 itens para eu multiplicar. Vai ter esse e esse. Sendo que se eu multiplicar 2 vezes 1, dá 2. O 2 já está aqui. Não preciso repetir. Então 2 vezes 2, 4. Acabou. Agora o próximo vai ter 3 itens para ele multiplicar. Então, ó, vai ter 3 vezes 1 que dá 3. 3 vezes 2 que dá 6. E 3 vezes 4 que dá 12. Ok? Acabou. Vamos para o próximo agora. O próximo vai ter todos esses itens. Sendo que 3 vezes 1 já foi. Já está aqui. O 3 vezes 2 já foi também, que dá 6. O 3 vezes 4 já foi, que dá 12. Então eu vou multiplicar a partir daqui. 3 vezes 3 vai dar 9. 3 vezes 6 vai dar 18. E o 3 vezes 12, 36. Olha lá. Está todos os números também aqui. Então, essas são as maneiras de achar divisores. A gente aprendeu a decompor e achar os divisores de um número e saber quantos que eles são. Agora nós vamos voltar ao que nos interessa, que agora é a parte final. Saber o MMC e o MDC de um número. Então, vou voltar aqui nos múltiplos. Geralmente, MMC e MDC é comparado entre dois números. Então, se eu perguntar para vocês aqui, quantos múltiplos em comum esses números aqui têm? Ele tem 0, depois quem é aquele com 6, depois do 6 vai ser o 12, ok? Depois do 12 teria aqui 18, mas aqui não está. Então o que é o MMC? Tirando 0, o MMC é o mínimo múltiplo comum, ou seja, é a primeira vez que eles se encontram. Então onde que foi a primeira vez que eles se encontraram na tabuada? No 6. E depois, a partir daqui, você pode perceber que é de 6 em 6 que eles vão se encontrar. Do próximo é 12. Próxima vez que eles vão se encontrar vai ser no 18. Então, o MMC é o mínimo múltiplo comum. É a primeira vez que eles se encontram. Então, o MMC
o mínimo múltiplo comum. É a primeira vez que eles se encontram na tabuada. Bom, e o MDC? O que vem a ser o MDC? Então vamos pegar lá. 12. A gente quer saber quem são os divisores de 12. E quem são os divisores de... Deixa eu pegar um número aqui. 12. Deixa eu pegar um número aqui. E 42. Vamos supor que eu quero pegar 12 e 42. Quem são os números que dividem 12? Bom, a gente já sabe que é 1, 2, 3 divide, 4 divide, 6 divide, 7 não, 8 não, 9 não, então o próprio 12. E o 42? 1 divide, 2 divide, mas quem mais divide? Né? O 42. O 3 divide 42? Sim. O 4 divide 42? Não, porque 4 vezes 10 é 40. O próximo seria 44. O 5 não. O 6 divide 42? Só você pensar, 3 vezes 7, 21. 6 vezes 7, 42. Por isso tem que saber a tabuada. O 6 divide. O 8 divide 42? Não. O 9 divide 42? Não. O 10 divide 42? Não. 11 divide 42? Também não. 12 divide 42? 13 divide 42? 14 divide 42? Não. Caso você tenha dúvida, você pode fazer, ó, 42, vamos decompor ele para a gente descobrir quem são todos os divisores. 42, olha lá, ó. E aqui, ó, o 7 divide, é só a gente lembrar, 6 vezes 7, 42. Se 6 divide, 42 também divide, tá? Então, 42 vai ser 21, não dá por 2, não é par, então é por 3. Vai dar 7, 7 aqui vai ter que ser por 7 porque ele é primo. Então todos os divisores que vai ser 1, como sempre, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. E agora por 7, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 3 vezes 7, aliás aqui é tudo, vou pegar a partir do 7, 7 vezes 1, 7, fazer todos os 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21 e 7 vezes 4, 7 vezes 6, 42. Então todos os divisores, olha lá, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 e o próprio 42. Tá, para que você fez isso, professor? Para a gente achar quem é o MDC. Quem é o MDC? É o maior divisor que eles vão ter em comum entre eles. Se eu perguntar quem são os divisores dele, 1, 2, 3, 6, né? Quem é o maior divisor? Maior divisor comum que eles têm. O maior divisor comum é quem? Quem é o maior divisor comum? É o 6. Então, o maior divisor comum é o 6. Ele tem vários divisores, mas o MDC significa máximo divisor comum, ou seja, o maior divisor comum entre eles. Então, agora eu quero ensinar para vocês o método para a gente calcular o MMC e o MDC de um número, ok? Sem precisar ficar fazendo essa descrição toda, precisar ficar achando eles na tabuada. Então é só você decompô-los mutuamente. A gente vai fazer essa decomposição mutuamente com um detalhe. Esse é um macete. Toda vez que você for decompor e esse número na decomposição dividir os dois ao mesmo tempo, eu te peço que você marque esses números. Porque a marcação desse número vai ser muito importante para a gente depois definir esse conceito de MMC e MDC. Então vamos supor que eu quero calcular o MDC e o MMC desses números. Saber aonde eles se encontram na primeira vez na multiplicação e saber qual o maior divisor que eles têm. Então vamos lá. Vamos decompor. Decompor, vou sempre usar o menor número primo. Não interessa se ele vai dividir apenas um. Eu sempre tenho que começar pelo menor. O menor número primo é quem? 2. Vai dividir os dois ao mesmo tempo? Sim, porque os dois são pares. Então, ó, vai dar 6. 42 por 2 vai dar 21. A gente acabou de ver. Próximo, número que vai dividir. 2. Vai dividir os dois ao mesmo tempo? Não, então não marca. O 2 só vai dividir o que é par, que é 6. Então vai dar 3. 21 não.
Próximo número primo que divide 3. 3 divide os 2? Sim. Então marca. Vai dar 1 e vai dar 7. E o próximo número vai dar 7. O que é o MMC dos números do caso? 12 e 42. O MMC vai ser o produto de todos os números que a gente decompôs. Então foi quem? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Esse aqui é o MMC. E o MDC, professor? De 12 e 42. O MDC vai ser o produto apenas dos números que estão marcados. Quem foi? 2 e 3. Olha lá. MMC vai dar 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Ok? 12 vezes 7, 12 vezes 7. 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 1, 7. Com mais um que subiu, do 14, 84. Ok? Então 7 vezes 12 vai dar 84. E esse aqui seria o MDC, né? O MMC. A primeira vez que eles iam se encontrar na tabuada ia ser lá no 84. E o MDC? 6. O maior divisor comum entre eles é o 6, como a gente acabou de ver. Vamos pegar agora um exemplo pequeno, para a gente fechar, para isso aí ficar bem amarrado e bem entendido. Vou pegar um exemplo pequeno que seja verificável. Então, eu vou calcular o MMC e o MDC de um número que a gente possa fazer essa verificação. Então, vou pegar aqui 24. A gente vai conferir de 24. E deixa eu pegar de um outro número aqui que não seja múltiplo, vocês vão ficar acostumados a só pegar múltiplo. 24 e 24 e 14, não, deixa eu pegar aqui. 3 vezes 8 e 24. Posso pegar o número de jogo. Então vou pegar aqui 24 e 16. Vamos calcular o MMC e o MDC. Então, pelo processo normal, o que vocês fariam? Quem é o múltiplo de 24? Vamos começar com o MMC. Então 24 seria 0, 24, depois 48. Lembra que isso aqui vai crescendo. 48. Aí você vai colocar aqui 48 mais 24. Dá 72. Aí você coloca mais 24. Né? Vai dar 96. Aí você coloca mais 24. Né? Vai 10, 11, 12. 12. 4. Aqui tô botando 24. 24. Aqui vai dar 10, vai 1. Como aqui eu teria que botar 2, vou botar 3. Então vai dar 12. Vai dar 120. 120. Vai dar quanto? 120 mais 24. 144. 144 mais 24. 168. Vamos fazer agora os múltiplos de 16. Múltiplo de 16 seria 0, 16, 32, 48. Ó, então aqui já me deu quem é o MMC, né? A primeira vez que eles se encontraram foram onde? Foram 48. Ok? MMC é o mínimo múltiplo comum. Depois disso aqui continua de 16 e 16. Então aqui já mostrou. Só que olha o trabalho que eu tive para fazer isso. E agora vamos calcular o MDC. O MDC seria os divisores de 24. Se não usar aquele processo, você pode só que esqueça. Mas eu vou fazer aqui que eu sei que eu não vou esquecer. Então, 1, 2, 3, 4, 5 não, 6 divide, 7 não, 8 divide, 3 vezes 8, 24, 9 não divide, 10 não divide, 12 divide, 12 vai dar isso, 20, 12, 24. O próximo vai ser o próprio 24. Então aqui está todos os divisores. Agora vamos fazer os divisores de 16. Quem é que divide 16? 1, 2,
O 3 não divide, mas o 4 divide. 5 não, 6 não, 7 não, 8 divide. 9 não divide, 10 não divide, 11 não divide, então o próprio 16. Então quem é o MDC? Qual o maior divisor que eles têm em comum entre eles? Ó, o 8. Então como calcularia o MMC e o MDC sem precisar fazer isso, lembrando se os números fossem grandes? Novamente, a gente vai fazer a decomposição. A maneira mais fácil de você poder fazer isso é utilizar a decomposição. Então 24, 16. Se eu botar o menor na frente, professor, tem problema? Não. Eu estou colocando por questão de ordem. Então vamos lá. Por 2. Sempre começa pelo menor. Vamos ver se vai dar certo assim. Olha lá, por 2. Lembrando, está dividindo os dois? Vai dividir os dois, marca. Isso aqui é muito importante. E a gente agora já sabemos que estamos marcando para calcular o MDC. Então isso aqui vai dar 12. Isso aqui vai dar 8. Próximo número que divide. Divide os dois? Divide. Marca. Esse aqui vai dar 6. Esse aqui vai dar 4. Próximo número que divide é 2. Vai dividir os dois? Vai. Marca. Vai dar 3. Vai dar 2. Próximo número que divide é o 2, sempre pelo menor. 3 repete, vai dar 1. E agora, por fim, 3. Vai dar 1 e vai dar 1. Ou seja, agora eu consigo calcular o MMC e o MDC. O MMC vai ser o produto de todo mundo. Então seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. E o MDC? Apenas do que estão marcados. Quem é que está marcado? 2, 2 e 2. Então o MMC aqui, fácil. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então 16 vezes 3. 16 vezes 3, 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3 com mais 1 que subiu, 4. Então 48. E aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então tá aí essa maneira de calcular o MMC e o MDC e utilizar a ideia de decomposição para dividir. Geralmente o aluno tem dificuldade de dividir conta por dois números, mas a gente pode efetuar a divisão por a decomposição de fatores primos ou até mesmo decomposição de números compostos. Né? Então eu vou demonstrar aqui. Então primeiro vamos ver o teste de primaridade. Por exemplo, eu quero saber se 101 é um número primo. Então, pela regra, o que a gente vai fazer? Vai dividir pela sequência de números primos. Né? Então, o primeiro número primo aqui que eu dividiria é 2. Eu nem precisaria dividir por 2, porque eu sei que essa divisão não vai dar exata por 2, porque o número não é par, certo? Então, e também que o 101, nesse caso aqui, não é par, o único número primo que a gente tem é par é 2. Mas vamos seguir o rito. Então, eu vou pegar 101 e vou te mostrar o que vai acontecer. Dividir por 2. Ah lá, por 5... vai dar 10, não sobra nada. Por 1 abaixo, não tem ninguém para baixar, coloca o 0 no quociente e fecha a conta. Então, deixou o resto. E ó, o que está acontecendo aqui? À medida que eu for dividindo, o divisor uma hora vai se transformar maior que o quociente. Certo? Uma hora o divisor vai ficar maior do que o quociente. Se isso acontecer e não tiver dado o resultado zero, é claro que se deu zero aqui como resto, o número é múltiplo, né, do número que a gente está dividindo. Então, se isso acontecer, o número é primo. Caso contrário, ele vai ser primo. Então, vamos lá. Próximo divisor primo. 3. Vai dar por 3, que dá 9. Para chegar a 10, sobra 1. 11. Tem que ser por 3 de novo. 33. Vai dar 9. Sobra 2. Observe o que está acontecendo. Aqui é 50. Passou a ser 33. O que está acontecendo? À medida que eu estou aumentando o divisor, o quociente está diminuindo. Então, o próximo número. Primo, 5. É sempre pelos números primos. Por 2, não sobra nada. 1. 1. Vai pegar, colocar um 0 no quociente e fechar a conta. Então, por enquanto, ele está se mostrando primo. Vamos pegar o próximo primo, 7. 7. Por 2 dá 14, então tem que ser por 1. Dá 7. 10, 3. 31. Por 5 é 34, então tem que ser por 4. 28, 28 para chegar a 31, 3. Próximo. 11. 11 tem que ser por 9, que vai dar 99. 99 para chegar a 101, 2. Ou seja, lá, o que aconteceu?
o quociente ficou menor do que o divisor. Quando isso acontece e nenhum dos seus resultados que a gente chegou aqui é zero, né? Não foi a divisão exata, então posso afirmar que 101 é primo. Ok? Vamos fazer a mesma coisa para fixar legal com 335. A gente quer descobrir se 335 é primo. Vamos fazer a mesma coisa com 335. Vamos descobrir se 335 é primo. Como é que eu faço? 333. Vamos lá. 333 por 2. 1 sobra 1. 13. Por 6, 12. Sobra 1. 13 por 6. Por enquanto está se provando primo. Dá 1. Sobra nada. 3. Dá 1. Não sobra nada. 3. Dá 1. Não sobra nada. Opa! Então esse cara aqui, a divisão deu exata. Ele não é primo. Por quê? Porque ele é múltiplo de 3. Né? Para ser primo, só poderia ser divisível por 1 ou por ele mesmo. Então, se eu encontrei um divisor além de 1 e dele mesmo, o número que a gente está pesquisando, então não é primo. Então, essa é a ideia de teste de primaridade. Você divide pela sequência de números primos anteriores ao número, e essa divisão ela vai acontecer, como a gente acabou de ver, até que o quociente se torne menor do que o divisor. Se isso acontecer sem ter zerado, é claro que quando zerar a gente para, porque a gente vai achar um múltiplo, então o número pesquisado é primo. Agora vamos usar isso aqui, né, a ideia de primo, de decomposição de número, para divisão, que eu acho que isso também é algo interessante para se aprender. Então, por exemplo, geralmente o aluno tem essa dificuldade aqui. Vou dividir 1424, eu tenho, é 1042, Eu tenho que dividir isso aqui por 12. Vamos supor que você vai dividir por 12. Então, qual é a ideia? Eu peço decompor 12. 12 eu posso chamar que é 2 vezes 2 vezes 3, certo? Que na verdade, isso aqui está decomposto em fator primo. Ou é 6 vezes 2, ou é 4 vezes 3, ou é 12 vezes 1, mas 12 vezes 1, por que eu não vou fazer? Porque eu estou querendo me livrar dessa divisão de conta de dois números. Geralmente o aluno tem dificuldade de saber a divisão de conta de dois números. Então o que eu faço? Vou transferir isso aqui para a divisão equivalente de conta com dois números. Então vamos supor que eu vou pegar o seguinte, eu vou dividir por 4 e depois vou dividir por 3, ou eu posso dividir por 2, depois dividir por 2 e depois dividir por 3. Então, na verdade, essa aqui é a ideia de divisão sucessiva lá. Eu posso dividir isso aqui por 3, ou posso dividir isso aqui por 6 primeiro, e o resultado dividir por 2, tanto faz. Eu vou escolher qual é a forma decomposta. Eu vou preferir dividir isso aqui por 4 e depois por 3. Então, dividir por 12 é a mesma coisa que você dividir por 4, e depois o resultado que você achar você divide por 3. Então, de vez eu dividir por 12, eu vou fazer dessa maneira. Então, vamos lá. 10 por 2 dá 8. 8 para 10, 2. 24 por 2 dá 6. Não sobra nada. 2 vai dar... Não dá para dividir, fecha a conta. Só que como aqui a gente vai continuar a divisão, 0 e vírgula para virar um número decimal. Teria que ser por 5. Não sobra nada. E agora o resultado a gente vai dividir por 3. Vai ver que isso aqui vai dar uma dízima periódica. Então, dividindo por 3, você vai ter 26 por 3, 8, que dá 24. 24 sobra 2. 20. 20 por 2, 20 por 3 é 6, que dá 18, sobra 2. Mais próximo número, 25. 25 é por 8, dá 24, sobra 1. 0 não dá para dividir. 3. Vai dar 1, vai ficar dando 3, 3, 3 direto. Só que a vírgula não é aqui. Por quê? Porque aqui tinha uma vírgula. Quando eu fiz a divisão, eu desconsiderei essa vírgula. É só lembrar que isso aqui em forma de fração é sobre 10. Ou seja, esse resultado, como eu não considerei a vírgula, tem que ser dividido por 10. E se está dividido por 10, o número vai diminuir o valor dele. Então eu tenho que deslocar, na verdade, a vírgula para cá. Aqui tem uma vírgula, com mais uma vírgula daqui, aqui tem que ter duas vírgulas. Então tem que andar aqui, ó.
mais uma casa. Tem que ter duas casas aqui. Andei. Só tinha uma casa a contar depois da vírgula aqui. Isso que eu estou falando. Então desloquei 86,833333. Essa seria a divisão. Vamos provar que isso aqui é válido? Vou pegar 1024 e vamos dividir para 16. O que acontece? Talvez o aluno tenha dificuldade de dividir por 16, porque tem que saber a tabuada de 16. Então vamos pensar que 16, eu não vou decompor em fator primo não, vou pensar que é 8 vezes 2. Também pode pensar 16, uma das maneiras você pode chamar de 8 vezes 2. Ok? Ou pode chamar de 4 vezes 4. Aí vai depender do que você faz. Eu vou pegar 1024, então eu vou preferir dividir por 8. Então vou dividir por 8. Vai dar 1, 8 para chegar a 10, 2. Abaixo o próximo número, 22. 22 tem que ser por 2, que dá 16. 16 para chegar a 20. Ó, 16 para chegar a 22. 16 para chegar a 22, ó, porque vai passar, certo? Você está fazendo por 8. Tem que chegar a 22. Por dar 16. Se fosse por 3, dava 24, passaria. Então você tem 16 para chegar a 22. 16 para chegar a 22. Por 4, se você acrescentar mais 4, 16 para chegar a 22, se você acrescentar mais 4 dá 20, certo? Então falta quanto? 6. Abaixo o próximo número, 64. 64 por 8, tem que ser por 8, 8 vezes 8, 64. Então isso aqui, ó, mas não era por 8 que eu tinha que dividir, eu tinha que dividir por 16. Então para compensar isso, agora eu vou dividir por 2, porque eu sei que 2 vezes 8 dá 16. Fazendo essas duas divisões sucessivas, na verdade eu estou dividindo por 16. Então, ó, 12 vai dar 6, não sobra nada. 8 por 2 dá 4, que não sobra nada. Então, agora a gente sabe que 1024 dividido por 16, esse resultado é 64. Agora vamos provar dividindo por 16, que as pessoas têm dificuldade. Vamos ver se é isso mesmo, se isso funciona. 16. Vamos fazer a tabuada de 16. 16 vezes 1, 16 vezes 2, 16 vezes 3. Eu vou fazer aqui direto. A gente vai intercalando aqui para não ficar perdendo tempo. 16 vezes 2 é 32. Então eu sei que 16 vezes 2 é 32. Ó. Vamos fazer a manha do gato aqui. Então 16 vezes 4 é o dobro disso. Porque esse 2, 4 é o dobro de 2. Então o resultado também tem que ser o dobro. Então aqui, o dobro disso aqui é 64. Ainda está longe de 102. 16 vezes 5 é quanto? Por 5 vai dar 80. Tá próximo. Então vamos fazer 16 vezes 6. Isso aqui vai dar 96. É só acrescentar mais 16. 96 está próximo. 16 vezes 7. Por isso que é preferível fazer de duas maneiras para não precisar fazer tabuada. É fazer duas divisões. 16 vezes 7. 7. Só acrescentar mais 16. Então aqui vai dar 2. Vai um 10. 10 com mais 1, 11. 112. Quanto que a gente tinha que chegar? 102. Por 7 passa, vai dar 112. Então eu já sei que tem que ser por 6. 6 dá 96. 96 para chegar a 102, lembra? 96 para chegar a 102. Se você colocar 4, você chega a 100. Faltou quanto? Mais 2. Claro que 96 para chegar a 92 falta 6. Então, falta 6. 64 por 16. 64 aqui, a gente já tem a resposta. 64 é por 4. Por 4 dá 64, sobra nada, vai. Por aqui, algumas pessoas acham mais difícil, porque você tem que saber a tabuada ou tem que fazer a tabuada para fazer o cálculo. Então, quando você decompõe, aqui fica mais fácil de você obter o resultado. Então, fica a nossa dica aí, para você poder calcular. Essa é uma dica de ouro, para você às vezes fazer a divisão. Toda vez que o número que você estiver no divisor for um número com 2, 3, 4 números, se você puder decompor ele em quantos fatores necessários for transformar ele em uma multiplicação, você vai poder dividir, né, o seu dividendo, né, pelos cada fatores ali sucessivamente para você obter o resultado. Isso às vezes é muito mais prático do que você pegar e fazer a tabuada. Então reveja o vídeo, tire suas dúvidas
e vamos fazer a correção dos exercícios que vai ficar propostos aí.